Eles dizem que conhecem a Deus, falam sobre fé, oram em voz alta, sabem de cor os versículos certos, estão presentes no culto de domingo, nos grupos de oração, nas redes sociais com versículos e louvores. Mas quando o céu se fecha, quando ninguém está olhando, quando a cruz se torna pesada demais, revelam quem realmente são, cristãos de aparência. Vivemos numa geração onde é fácil parecer espiritual, uma geração onde a santidade virou performance, onde o arrependimento virou retórica e onde a presença de Deus foi trocada pela popularidade com os homens. Leonard Ravenhill já gritava há décadas atrás: a igreja hoje está cheia de pessoas que estão mais preocupadas com o que os outros pensam delas do que com o que Deus vê nelas. E é isso que estamos vivendo. Pessoas que se vestem como crentes, falam como crentes, mas não vivem como servos de Deus. A Bíblia nos alerta: nos últimos dias, muitos terão aparência de piedade, mas negarão o poder dela. 2 Timóteo 3:5. Essa é uma fé que parece, mas não transforma. É um cristianismo de fachada, onde o altar foi substituído pelo palco e o arrependimento foi substituído pelo entretenimento. Sabe por que há tanta fraqueza espiritual hoje? Porque estamos cercados por palha e não por fogo. Falta o fogo do Espírito, falta o choro no secreto, falta o quebrantamento diante de um Deus santo. Onde está o temor do Senhor? Leonard dizia: você não encontra avivamento onde não há quebrantamento. Mas hoje, quebrar o coração diante de Deus virou algo raro. As pessoas querem milagres, mas não querem a cruz. Querem o céu, mas sem abandonar o mundo. Querem ser salvas, mas sem se arrepender. E então se vestem com uma capa de santidade, mas o interior está podre. É como Jesus disse dos fariseus: vocês são como sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda impureza. Mateus 23:27. Isso é mais do que hipocrisia. É um disfarce espiritual. A cruz não é um acessório. A cruz não é um símbolo. Não é uma decoração de pescoço. A cruz é um lugar de morte. E só morre quem decidiu viver para Cristo de verdade. O maior milagre é um homem morto para o mundo e vivo para Deus. Ravenhill: o problema é que hoje temos muitos cristãos vivos demais para o mundo e mortos demais para Deus. Lembra de Ananias e Safira em Atos 5? Eles também queriam parecer espirituais. Venderam suas propriedades, trouxeram o dinheiro aos pés dos apóstolos, mas guardaram parte para si. Quiseram enganar os homens, mas caíram mortos diante da santidade de Deus. Por quê? Porque Deus não divide sua glória com ninguém. Ele não compactua com aparência. Ele sonda corações. Deus está chamando um povo real, um povo que ora até lágrimas caírem, que jejua não para postar stories, mas para buscar mais do céu, que se recusa a viver na mediocridade de um cristianismo raso. Leonard Ravenhill dizia: a igreja hoje está tão submersa em entretenimento que se o Espírito Santo saísse, ninguém perceberia. E talvez seja esse o estado atual de muitos corações, cheios de música, palmas, eventos, mas vazios da glória de Deus. Você já se perguntou o que Deus vê quando olha para você? Ele vê um servo ou um impostor? Vê um vaso limpo ou uma aparência bonita, cheia de vaidade? Você está disposto a rasgar as vestes da aparência e deixar Deus rasgar seu coração?
porque é disso que o céu está atrás. Corações rasgados, vidas no altar, cristãos de verdade. Cristãos que não se vendem por fama, que não negociam princípios, que não moldam o evangelho à cultura, mas moldam a cultura ao evangelho. Cristãos que não estão buscando aplausos dos homens, mas aprovação de Deus. Cristãos que não vivem de likes, riels e seguidores, mas vivem de oração, renúncia e lágrimas. Cristãos que sabem que carregar a cruz é um privilégio, não um fardo. Que sabem que o Espírito Santo não habita em aparências, mas em corações quebrantados e sedentos. Cristãos que entram no quarto e trancam a porta. E ali, no secreto, encontram o Deus que vê em segredo. O Deus que pesa intenções. O Deus que busca verdade no íntimo. Sim, Deus não está procurando performances. Ele está procurando sinceridade, integridade, santidade, não perfeição, mas entrega. Você está entregue ou você ainda está vivendo uma vida de disfarces? Você está tentando agradar homens ou está disposto a morrer por Cristo? Porque o evangelho verdadeiro custa sua vontade, custa seus desejos, custa sua reputação, mas a recompensa é incalculável. É a glória de Deus habitando em você. Não há nada mais triste do que viver anos dentro de uma igreja e ainda assim estar longe de Deus. Não há nada mais trágico do que conhecer o nome de Jesus, mas ele não conhecer o seu no dia do juízo. Não se engane. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do Pai. É hora de parar, é hora de refletir, é hora de se despir do disfarce e clamar: Senhor, me salva da aparência, me liberta da falsidade, me leva de volta ao lugar do primeiro amor, ao lugar onde o fogo queimava, onde a oração era prioridade, onde a santidade era estilo de vida, onde a palavra era pão diário. Volte, volte enquanto há tempo. Volte antes que a aparência se transforme em condenação, porque o tempo está se esgotando. O juízo começa pela casa de Deus, e no final, não será sua imagem que será provada, será sua essência. E Deus não julgará pelas aparências, Ele julgará pelo fogo. Se essa palavra queimou no seu coração, se o Espírito Santo te confrontou, não ignore esse chamado. Escreva nos comentários agora mesmo: eu não quero só parecer, eu quero ser. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para quebrar um disfarce e iniciar uma transformação real. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Aqui não falamos de religião, falamos de cruz, de renúncia, de eternidade. Falamos daquilo que o mundo já esqueceu, mas que o céu ainda leva a sério. Junte-se a nós, porque enquanto muitos estão entretidos, nós escolhemos ser despertados.